Oi pessoal, nem dá para acreditar que a gente já está terminando, né? Página 193 de 212. Vamos lá. Das condições e parâmetros para regularização fundiária. As áreas sujeitas à regularização terão parâmetros especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo em razão das suas características e tipicidades, com o objetivo de viabilizar a conclusão dos processos do ponto de vista social, urbanístico, ambiental e jurídicos, e compreendem 1. A regularização fundiária de interesse social, REURB-S, que abrange as áreas das zonas especiais de interesse social, que são as EIs, e as áreas especiais de regularização fundiária, ocupadas predominantemente pela população de baixa renda, conforme disposto no artigo 158 desta lei. Então, pessoal, nós temos dois zoneamentos, tá, específicos onde pode ser realizada essa REURB-S, tá? Essa regularização de interesse social. Quais são? Obviamente, a Zona Especial de Regularização Fundiária, né? E a Zona Especial de Interesse Social 1, tá bom? Segundo ponto, a regularização fundiária urbana de interesse específico, a REURB-E, que abrange as zonas especiais de regularização fundiária, nas quais não predominam famílias de baixa renda. Então, são dois tipos de regularização fundiária, tá? Uma é dedicada a pessoas e famílias de baixa renda e outra a famílias que não são de baixa renda. Continuando, capítulo 5. Dos projetos de regularização de interesse social, REURB-S. Requisitos. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá considerar a abordagem da irregularidade fundiária sob os aspectos físicos, urbanísticos, ambientais, jurídicos e sociais de forma simultânea e integrada. Essa listinha de aspectos, pessoal, precisa ser anotada, tá? Muito possivelmente vai ser cobrada no concurso. Lembrando, pessoal, que provavelmente no final dos vídeos eu vou estar disponibilizando o meu caderninho de anotações para vocês, tá bom? Junto com um resuminho das siglas, né, mais importantes, para que vocês possam ter à mão. Artigo 317. O projeto de REURB-S exige o cumprimento das seguintes etapas. Primeira, diagnóstico, que contemple no mínimo delimitação da área ou dos lotes abrangidos, considerando-se a base jurídico-fundiária do núcleo urbano informal. B. Situação físico-ambiental, levantamento plano e altimétrico cadastral com curvas de nível de metro em metro, localização dos cursos d'água, vegetação existente e outros elementos naturais que identifiquem possíveis áreas de risco. Para quem não sabe, pessoal, quando alguém solicita um processo de REURB, o município tem que cumprir a solicitação, exceto nos casos onde há risco, ok? E onde não há também cabimento jurídico para a instauração da REURB, beleza? Mas o principal fator para não acontecer uma REURB é o fator de risco, risco de deslizamento, de alagamento, etc. No diagnóstico, a gente também tem que contemplar a situação socioeconômica. Atualização do banco de dados mantido pela FUNAS, com informes sobre a caracterização socioeconômica da população. Tá? Essa parte é importante, a situação socioeconômica da população, porque a REURB-S exige que a população seja de baixa renda, né? D. Situação urbanística, indicação de vias de acesso, do sistema de circulação de veículos e pedestres, da infraestrutura de drenagem, abastecimento de água, esgotos e iluminação, da característica do uso do solo e dos equipamentos públicos sociais existentes no entorno. Agora o segundo item, né? Nós encerramos o diagnóstico. Aqui é interessante você fazer um resuminho, tá bom?
O segundo item é estudo técnico e justificativo que contemple no mínimo a. Projeto de parcelamento do solo para fins de urbanização de interesse social, que abranja traçado do sistema geométrico das vias, compreendendo as vias existentes e projetadas, com larguras e declividades definidas, a partir da consideração das características da ocupação e da área ocupada. 2. Identificação de lotes e das áreas públicas ou privadas a serem transferidas ou doadas, se for o caso, na aprovação do parcelamento. B. Certidões quanto à adequação das redes públicas de água, energia elétrica, esgoto e da prestação de serviços públicos de infraestrutura urbana, tais como coleta de lixo. Então, aqui nesse item B, pessoal, normalmente envia-se solicitação para as concessionárias, né? Para que elas certifiquem que aquele local, por exemplo, é atendido por rede pública de fornecimento de água potável, por exemplo. Tá bom? C. Identificação das áreas urbanizadas a serem regularizadas quando for o caso, que compreenderão as destinadas à recuperação ambiental, as melhorias da edificação, as de correção dos riscos existentes e as de remoção das construções, considerando-se o grau de risco. D. Identificação das áreas destinadas à implantação de novas habitações de interesse social para a população que será removida. Então, aqui pode acontecer de, por conta do risco, você ter que remover algumas residências. Você não pode colocar essas pessoas simplesmente na rua, né? Se você for remover, você normalmente constrói novas habitações de interesse social para a população, ok? E aqui você já precisa identificar as áreas que vão estar recebendo essas pessoas. E definição das etapas de execução referentes às intervenções previstas, inclusive no que se refere às medidas de compensação urbanística e ambientais, com os respectivos orçamentos e fontes de recurso. Então, vocês lembram daquele resuminho que nós fizemos no vídeo anterior? Aqui, no caso, entra no plano de REURB, né? Naquele resuminho. F. Projetos executivos de infraestrutura. G. Dimensionamento físico e financeiro das intervenções propostas e das fontes de recursos necessários para a execução das intervenções. H. Plano de ação e pós-ocupação. I. Soluções para regularização fundiária, de modo a garantir segurança da posse para os moradores dos imóveis. Artigo 318. O projeto de parcelamento do solo e demais documentos necessários, integrantes do projeto de regularização fundiária urbana, serão encaminhados para os respectivos órgãos municipais ou, se for o caso, aos estaduais de aprovação. Parágrafo 1º. Os índices e parâmetros urbanísticos para aprovação do projeto de parcelamento do solo e das edificações existentes nas EIs 1 deverão ser definidos em cada projeto de regularização fundiária de interesse social, a partir das características da ocupação e da área ocupada. Ou seja, pessoal, imagina que é um local onde o zoneamento não está totalmente definido, né? Essas EIs 1 podem estar ocupadas por vários assentamentos irregulares, né? Várias ocupações irregulares, onde não se respeitaram padrões construtivos, os recuos que normalmente a gente tem no município, não é? Não se respeitou um limite de altura das construções, que é o gabarito, né? Nesse caso, o que você faz? Destrói tudo e manda reconstruir? Não, você simplesmente vai listar essas construções, avaliá-las, verificar o gabarito, né, as taxas de ocupação e vai atualizar as características, né, os índices, né, daquele local de acordo com o que está construído, tá bom? Cada núcleo, cada ocupação
ela vai ter um índice diferente, não é? Porque as casas são diferentes, tá bom? Acho que deu para entender. Parágrafo 2º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desafetar as áreas públicas no interior do perímetro demarcado, na forma prevista nesta lei, desde que tal área seja destinada a projeto de urbanização ou de regularização da respectiva REURB-S, observados os requisitos previstos no artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo. E talvez você, assim como eu, né, não saiba o que significa desafetar. Desafetar é quando o município doa, né, uma área que é dele, né, para um particular ou para o estado de São Paulo, tá bom? Isso é desafetar. Quando a gente joga aqui no Google, a gente tem desafetar, né? Trata-se da manifestação de vontade do poder público mediante a qual um bem é subtraído do domínio público, ou seja, deixa de ser da prefeitura, aquele terreno, e passa a ser incorporado ao domínio privado do Estado ou do particular. No caso, na REURB, pessoal, aquele pedacinho de terra que a pessoa está ocupando, né, passa a pertencer à própria pessoa, deixa de ser do município e passa a ser do ocupante. Artigo 319. O município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária urbana de interesse social em área de preservação permanente ocupadas até 25 de maio de 2012 e inseridas em área urbana consolidada, desde que a análise técnica, elaborada por profissional legalmente habilitado, ou seja, os engenheiros ambientais, não é mesmo? Comprove que essa intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior. A análise técnica deverá ser aprovada pelo órgão técnico de meio ambiente competente municipal ou estadual. Então, peraí, existia uma área de preservação permanente, essa área foi ocupada, ou seja, as pessoas entraram lá, cortaram as árvores, né? E o profissional ambiental tem que dizer que a situação ambiental está melhor? Como assim? A gente tem que prestar atenção nesse finalzinho aqui, olha. Que é o quê? A intervenção, ou seja, a regularização fundiária que vai ser feita, implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação da ocupação irregular anterior. Ou seja, a área já está degradada. Imagina que é um núcleo onde existe esgoto a céu aberto, por exemplo, porque aquela região ainda não é atendida pela coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente precisa fazer uma intervenção, que é o quê? Coletar este esgoto. A equipe técnica, ela tem que comprovar que, da época que a prefeitura chegou para avaliar a regularização fundiária, até o final das intervenções, o meio ambiente ficou mais saudável. Então, peraí, antes tinha esgoto a céu aberto, agora o esgoto é coletado e tratado. Melhorou para o meio ambiente? Melhorou. Ou seja, é esse tipo de análise. O exemplo é grosseiro, mas acho que vocês conseguiram entender. Artigo 320. Na regularização fundiária de interesse social, a implantação do sistema viário e da infraestrutura básica será realizada pelo município ou pela FUMAS, diretamente ou por meio de seus contratos, ou ainda através de concessionários ou permissionários de serviços públicos. Essa é a parte interessante, né, pessoal? O que é infraestrutura básica? Primeiro, rua asfaltada, iluminação pública, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água potável, coleta de esgoto, coleta de lixo. Isso é barato? Não é barato, é muito caro, né? Tirando a coleta de lixo, né, infraestrutura básica,
se resume, né, a muitas coisas que são bastante caras. Se a REURB é de interesse social, REURB-S, ela obrigatoriamente tem que ser em áreas ocupadas por população de baixa renda. Como que essas pessoas vão pagar, né, por essas intervenções? Por isso, o município que paga por esse serviço. Se precisa asfaltar uma rua, o município asfalta. Se precisa, né, de iluminação pública, então fica por conta dos concessionários do município, mas a população ela recebe esse benefício, tá? Por ser de baixa renda. Parágrafo único. A regularização fundiária poderá ser executada por etapas e a realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários, bem como sua manutenção, poderão ser realizadas mesmo antes de concluída a regularização jurídica das situações dominiais dos imóveis. Aqui está falando, pessoal, que antes da gente criar novas matrículas e dar o documento para as famílias, a prefeitura já pode realizar as obras, tá? De asfalto, esgoto, etc. Só que isso também pode ser realizado depois, né? Vocês lembram daquelas etapas que a gente discutiu sobre o plano de REURB? Dê uma entrada lá. A gente pega as intervenções, né, que precisam ser feitas e traça um cronograma para elas. Esse cronograma, né, pode informar que essas obras vão acontecer no ano seguinte, por exemplo, né? Então, não é requisito que você faça todas as intervenções antes de você entregar o documento para as pessoas, né? Você pode sim entregar o documento para as pessoas e depois realizar as obras, a não ser que essas obras tenham relação com algum risco. Risco é impedimento para REURB, tá? Seção 2. Procedimentos para regularização. São procedimentos para REURB-S. Primeiro, selagem de domicílios e estabelecimentos não residenciais durante a realização do diagnóstico previsto nesta lei. 2. Execução das ações propostas no projeto de regularização fundiária, respeitando-se a hierarquização das intervenções e considerando-se as alterações aprovadas. Atendimento dos parâmetros urbanísticos definidos a partir das características da ocupação e da área ocupada, mediante aprovação de projeto de parcelamento de solo. Quarto, licenciamento ambiental mediante aprovação pelo órgão licenciador municipal ou pelo órgão estadual, devendo ser expedida a certidão ambiental e o termo de compromisso de adequação ambiental, se necessário. Então, aqui no caso, acredito que vocês lembram, se for necessário alguma intervenção para recuperação ambiental, entra aqui termo de compromisso de adequação ambiental, ok? Quinto, registro do parcelamento e individualização dos lotes resultantes. Parágrafo único. A aprovação do projeto de regularização fundiária por parte dos órgãos responsáveis terá efeito de licenciamento ambiental, desde que analisado por órgão municipal ambiental capacitado, devendo ser expedidos certidão ambiental e termo de compromisso de adequação ambiental, quando necessário. Seção 3. Responsabilidades e registro de imóveis. Artigo 322. A regularização fundiária será promovida pelo poder público e também por beneficiários, individual ou coletivamente, cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Parágrafo 1º.
O poder público poderá promover todos os atos necessários à REURB-S, inclusive os atos destinados aos registros imobiliários e notoriais, sempre que julgar necessário. Parágrafo 2º. A REURB-S em área pública será veiculada preferencialmente por meio da concessão de direito real de uso à alienação, conforme o artigo 110 da Lei Orgânica, além da concessão de uso especial para fins de moradia. Parágrafo 3º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, serão encaminhados para registro perante o oficial de registro de imóveis competente o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela REURB e respectivas qualificações e unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as cópias da documentação referentes à qualificação de cada beneficiário. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui a REURB-S, que é a REURB de interesse social, tá? Nosso próximo assunto é a regularização de interesse específico, tá? Então, um abração.